Nós estamos celebrando, como disse no início da missa, a oitava da Páscoa, que encerra com essa celebração. Depois nós vamos celebrar o tempo pascal. E é bonito, e posso dizer que nós temos uma graça muito especial em nossa diocese. Se domingo passado celebrávamos a Páscoa, hoje celebramos o Domingo da Misericórdia, e a semana que vem vamos celebrar São Dimas, o padroeiro da nossa igreja catedral, da nossa igreja mãe. E São Dimas, nós bem dizemos no hino de São Dimas, foi o bom ladrão, né? Aquele que soube roubar de Deus o céu lá no finzinho. Quem sabe essa possa ser uma bonita catequese para a nossa diocese. A misericórdia de Deus que vem até nós, com a sua redenção dos nossos pecados, o seu coração que se abre por nós e o perdão que é dado a São Dimas, nosso padroeiro maior nesta igreja particular. Quero ainda recordar que o tempo da Páscoa é um tempo de catequese. Por isso que os padres antigos diziam que nós temos agora as catequeses pascais. E essa catequese, ela se baseia exatamente no quê? No nascimento da igreja. A igreja vai se manifestar ao mundo quando? Em Pentecostes. Se nós olharmos o catecismo da igreja, nós vamos aprender que a igreja estava no querer da Trindade desde sempre, mas ela se manifesta ao mundo na celebração de Pentecostes. Por isso que na última missa de Pentecostes, nós vamos apagar o círio pascal, porque esta chama do Cristo que se consome por nós, estará viva no coração de todos nós. Então, o tempo pascal é esse tempo de catequese sobre o ser igreja, sobre a nossa missão. Dois personagens vão nos acompanhar nesta catequese, o apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo. Nós vamos ler o livro de Atos dos Apóstolos, que fala exatamente do nascimento da igreja. E esta igreja, acima de tudo, revela o coração de homens e mulheres novos que foram alcançados pela misericórdia de Deus. Por isso, somos convidados a descobrir ou a redescobrir uma igreja que nasce da cruz, que nasce da ressurreição de Jesus. Olha que bonito, descobrir ou redescobrir uma igreja que nasce da cruz e da ressurreição de Jesus. Em cada missa, nós temos o sacrifício da cruz, que acontece agora de modo incruento, sem sangue, no altar de Jesus. Em cada missa, esta ressurreição é oferecida a nós, para que a gente possa ser homens e mulheres novos no coração do mundo. Para a gente crescer nesta missão da igreja, a primeira leitura nos apresenta uma fotografia da primeira comunidade, da comunidade ideal que Lucas, nos Atos dos Apóstolos, nos apresenta. Diz que esta comunidade ideal é formada por pessoas diversas. Aqui é importante, pessoas diversas, mas que vivem a mesma fé, num só coração e numa só alma. Aqui nós temos que aprender isso enquanto igreja. É palavra do Senhor, é palavra da salvação, é a mesma palavra que nos forma, é o mesmo sacrifício de Cristo que é oferecido por toda a humanidade. Portanto, nós temos que ter dentro do nosso coração esse propósito de ser um só coração e uma só alma vivendo a mesma fé. Só que aí tem alguns pormenores que a primeira leitura nos apresenta. Esta comunidade que tem um só coração e uma só alma é aquela comunidade que sabe manifestar o amor a Deus através de gestos concretos. Diz o texto que eles partilham tudo, seus bens e seus dons. Aqui a gente tem que estar atento, não pode ser só partilhar os seus bens, mas também partilhar os seus dons. Fica esperto aqui, você da minha paróquia, viu? Tem muita gente que fica na moita,
Tem muita gente que tem muito a oferecer, mas de vez em quando fica escondido. Eu fico feliz, exatamente porque hoje nós tivemos uma carência, mas apareceu alguém que tem um dom e ofereceu a serviço da comunidade. A gente deve estar sempre preparado. Não importa se a gente faz ou não. De vez em quando acontecem algumas coisas assim, eu digo assim, padre, a gente foi escalado, mas a gente não fez nada, a gente não veio. Mas não é o fazer, é o estar. É acima de tudo o beber da fonte. É acima de tudo o ver que os seus dons estão ofertados. Se vai ter ou não, eu sempre estou disponível naquilo que a igreja me diz de celebrar 2 missas e a terceira com autorização do bispo. Se precisar, celebramos a 4ª. Mas se tem outros padres, eu posso celebrar uma só e servir os meus dons de outra maneira. A gente precisa estar presente nisso. A comunidade que Lucas nos apresenta é aquela que oferece seus bens e seus dons com gestos concretos. Ofertar os nossos bens e os nossos dons é uma maneira de testemunhar o Cristo ressuscitado em nós. Tudo eu oferto, porque tudo na cruz Ele ofertou por mim. Ainda tem uma coisa muito bonita que a gente tem que aprender do texto de hoje. Diz que é uma comunidade obediente aos apóstolos. Aqui a gente não pode esquecer disso. Onde já se viu, quando a gente de vez em quando escuta ou vê por aí, um desrespeito ao Papa, um desrespeito aos bispos. Cuidado. A primeira comunidade, a comunidade ideal dos Atos dos Apóstolos, mostram que eles eram obedientes. Nossos bispos, nosso Papa, eu e toda a hierarquia da igreja pode errar. E erramos, mas erramos sempre bebendo da fonte da misericórdia de Deus. E o que a gente não deve jamais perder é o respeito e a obediência. Tem um ou outro que eu não sei se é movido pelo Espírito Santo, mas quer saber mais que o Papa, mais que os bispos, mais que a própria igreja. Aqui algo bonito, nesta comunidade de Atos, havia as diferenças, pensavam diferente, mas não deixavam com que a falta de obediência estivesse entre eles. E olha o que é bonito, a comunidade que é assim, diz o texto. Esta comunidade gerava admiração entre os que estão dentro e os que estão fora. A comunidade que vive verdadeiramente a fé gera admiração. Sabe, de vez em quando eu fico feliz, umas pessoas me dizem assim, nossa padre, lá na sua paróquia, mesmo com a pandemia, está tendo isso, está tendo aquele outro, vai ter isso, vai ter encontro de casais, está tendo isso, tal. Isso me deixa feliz. Feliz porque mostra que a nossa comunidade está gerando admiração, não orgulho. Admiração daqueles que vivem a fé. Nós somos chamados as pessoas olharem para nós e dizer assim, como aquele povo se ama. Olha aquele povo fazendo penitência. Olha aquele povo no sol abençoando as casas, buscando alimento. Olha aquele povo com o Santíssimo. Olha aqueles catequistas se dedicando a Pascom, o pessoal do som, os ministérios. A gente deve gerar admiração. Esses são traços que devem marcar a comunidade. Olha que bonito, traços. Eu não sou bom de fazer esse negócio de desenho, tem gente que é, eu não sou. Mas quando a gente erra um traço, dá para reconsertar. Tem gente que faz uma linha meio errado e acaba fazendo uma obra de arte depois. Meu irmão, minha irmã, a paróquia São João Bosco, esta aqui, deve ter alguns traços meio ruins e feios. Mas com a misericórdia de Deus, com a sua participação, a gente pode fazer desses bonitos, esses traços errados também, uma obra de arte, algo de mudança na nossa vida. Então, se a gente percebe os traços, louvado seja Deus. Se os traços ainda não estão presentes, vamos corrigir a nossa obra para que ela possa ser sempre uma obra de Deus. Segunda leitura. A segunda leitura nos recorda que os membros da comunidade devem ter critérios que definem uma autêntica vida cristã. Quem é o verdadeiro discípulo de Jesus? É aquele que ama a Deus, é aquele que adere a Jesus Cristo, e é aquele que aceita a sua proposta de salvação.
e faz com que esta proposta de salvação chegue a todos os homens. O verdadeiro discípulo é aquele que cumpre os mandamentos de Deus na sua vida. E aqui nós temos que lembrar uma coisa importante. Se outrora no Antigo Testamento nós tínhamos mais de 500 leis e preceitos que o povo judeu tinha que cumprir, depois com Moisés Deus deu 10. Mas Jesus Cristo ainda deu uma ordem: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor é o critério da nossa fé para com Deus, do nosso amor para com Jesus. O amor é o que nos faz verdadeiros discípulos. O amor é que nos faz ver Deus na pessoa do próximo. O amor que nos leva ao compromisso. Então a gente deve se perguntar um pouquinho: a medida de eu amar o meu irmão é a medida que vem de Deus ou o critério que eu estabeleço comigo? Eu dou uma chance, se precisar na bola eu não quero mais. Eu vou um pouco, se ninguém me ajudar, eu não quero mais. Não, o nosso amor é a medida de Deus, é a medida do extremo. Peçamos a Deus cada vez mais esta graça de cumprir os seus mandamentos no amor, para descobri-lo na pessoa do próximo. Agora vamos para o texto do Evangelho. E aqui a gente não pode perder de vistas algumas coisas muito importantes. Se elas não fossem importantes, nós nem a faríamos na igreja. E eu queria que vocês estivessem na missa hoje, que eu ia perguntar umas coisas para vocês. Hoje eu ia perguntar, mas como ninguém vai me responder, se eu perguntar, já sei que eu não vou ter resposta, certo? O que a gente fez na Vigília Pascal? Como começou a celebração da Vigília Pascal? Primeiro a gente pegou a pederneira, foi lá e criou o fogo novo. E depois a gente abençoou o fogo novo. E depois que a gente abençoou o fogo novo, o padre foi preparar o Círio Pascal. Aqui é bonito, que então se pega-se um estilete, se prepara aqui a cruz, o alfa, o ômega e os números do ano em curso. Depois diz o texto que o sacerdote pega, diz a liturgia, que o sacerdote pega 5 grãos de incensos. O que significa os 5 grãos de incensos? As chagas gloriosas de nosso Senhor. E aí lá vai o sacerdote colocando os incensos. A gente talvez não vai gastar aqui, porque não sei se só se tiver muito batizado. Mas o nosso círio é bem grande. Se ele for consumindo, a gente tem que abaixar os grãos de incenso, viu? Mesmo que ele fique fora da cruz. Não pode ter círio sem os grãos de incenso. Se chegar aqui, a gente vai abaixando, até se consumir por inteiro. Olha que interessante. Os grãos de incenso significam as chagas de Cristo. É das chagas de Cristo que nós bebemos os sacramentos e a sua misericórdia. Olha o que faz o Cristo ressuscitado no Evangelho de hoje. Ele se coloca no centro da comunidade. A comunidade que estava trancada e que estava com medo. Qual é o primeiro dom do ressuscitado? A paz. E diz Jesus: a paz esteja convosco. A paz de Cristo que nos reúne, enche a nossa vida de alegria, de esperança. Mas não tira o medo, viu? As portas continuaram fechadas, vocês perceberam? No texto do Evangelho de hoje. A gente vindo à missa como atividade essencial, a gente não vai perder o medo da pandemia. A gente vindo à missa, a gente não vai tirar a máscara e viver de qualquer maneira. A gente vai manter o distanciamento, vai usar a máscara, vai usar álcool em gel, vai tomar a vacina. Então a gente tem que ter presente isso. A vida com Jesus é essencial, nos dá esperança e alegria, mas não nos tira o medo. Mas a vida com Jesus ressuscitado nos dá, acima de tudo, o quê? A sua força.
E olha o que ele derrama sobre os apóstolos ali reunidos: o dom de perdoar os pecados. Aqui é importante ter presente: a faculdade de perdoar os pecados é dos bispos, não é dos padres. Nós padres temos que pedir depois de ordenado. Me lembro de olhar para o Dom Moacir e perguntar: posso atender confissão? E o Dom dizer: estava esperando você pedir. Frago, então tá bom, está autorizado. É assim. E um dia o bispo pode dizer: ó, o senhor vai cuidar da paróquia, mas não pode atender confissão. Isso faz parte. É uma faculdade conferida aos bispos. E olha que bonito: Jesus a confere estando no meio deles. E que dia isso aconteceu? Um domingo. Mas teve um apóstolo que não estava presente. Quem é? Tomé. Aqui a gente tem que ter presente que o texto é uma catequese. Quem é Tomé? É a figura do apóstolo Tomé? Não, Tomé é todos aqueles que de vez em quando vacilam na fé. Ah, padre, como que é esse negócio de perdoar a confissão? Você acredita ou não? Como que é esse negócio da Eucaristia? A gente muitas vezes pode estar na comunidade, mas a gente não ter mergulhado nas chagas do Cristo. Consegue entender o que o texto quer dizer? Diz que Tomé não estava com eles. Aí é interessante que o texto começa no primeiro dia da semana e depois fala 8 dias depois. Se fosse a missa com as crianças, eu ia fazer domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Qual é, crianças? E elas iam dizer domingo. No outro domingo, Tomé estava reunido. Então aqui tem um ensinamento importante. O Cristo ressuscitado se manifesta de modo, por excelência, na comunidade. Não dá para ser discípulo de Jesus e não querer estar na comunidade. Não dá para ser discípulo de Jesus e faltar ao nosso compromisso primordial, que é o quê? O domingo, a Páscoa semanal. Não dá para passar um domingo sem estar na companhia do Cristo ressuscitado. Porque olha o que ele convida a Tomé: põe a minha mão, põe a sua mão nas minhas chagas. Põe a sua mão no meu lado. O que nós dissemos na Sexta-feira Santa? A gente não pode esquecer o Evangelho. Do lado aberto de Jesus correu sangue e água, que são os sacramentos da igreja. Meu irmão, olha o que o Evangelho de hoje quer fazer de catequese para você. Quando você está na comunidade e recebe os sacramentos, diz o texto: bem-aventurado os que acreditam sem terem visto. Bem-aventurado aqueles que talvez sem sentir nada, mas diz assim: eu vou todo domingo na missa. Haja vista Santa Teresa, que passou muitos anos numa noite escura da fé, mas foi perseverante, não faltava, porque ela acreditava exatamente nesta palavra: bem-aventurado os que acreditam sem ter visto. Bem-aventurado aqueles que sabem que tomam na mão quando recebem a Eucaristia, que quando compõem o corpo místico de Cristo mesmo sem receber, são lavados nas chagas gloriosas de nosso Senhor. Olha que bonito, olha o que está continuando a acontecer. O Cristo está se consumindo para iluminar a nossa inteligência, para que a gente possa acreditar na cruz e nas suas chagas. E aí São João Paulo II vai além. Ele vai convidar, acima de tudo, para viver esse domingo como o domingo da divina misericórdia. O que São João Paulo II está dizendo e convidando a igreja do mundo todo? Bebam a cada domingo da misericórdia que Deus oferece para a sua vida. Sabe, de vez em quando a gente briga com alguém, ou então é a criança, a gente fica um pouquinho bravo, ou ela fica brava com a gente.
a gente fala assim, desculpa, demora um tempinho, e a gente já volta meio que estranho, conversando um pouquinho, mas logo, logo as coisas se ajeitam de novo. A divina misericórdia é constante, para ajeitar sempre a nossa vida naquilo que Cristo quer por nós. E nós devemos beber. Então, o que Jesus fala para Tomé? Tomé, põe a tua mão aqui na minha mão. Você que está em casa aí agora, olha para a tua mão. Olha aí para a tua mão. Tu é pedreiro, né? Tu trabalha no escritório, né? Tu é cabeleireiro, olha só, tem uns calos aqui no meio do dedo, onde segura a tesoura para cortar o cabelo. Nossa, você é médico. Já percebeu que a sua mão, ela tem um pouco da sua história? E quando a gente faz um serviço diferente do que a gente está acostumando, ou a gente põe luva, ou só o pó da mão da gente, do pé da gente, não é verdade? Pega um serviço mais pesado, quem está acostumado a ficar com a caneta, ou trabalhar em escritório, ou dar aula. Quando você pega uma enxada, você fala assim, meu Deus do céu, quantas bolhas que deu na minha mão. A mão é sinal da nossa história. Olha o que disse Jesus para a comunidade dos crentes. Põe a tua história nas minhas chagas. Vede a minha mão aberta pela tua história. E acredite. Acredite, não pelos sinais. Acredite por mim. Olha o que fala Jesus. Põe a tua mão no meu lado. Põe a tua mão nos meus sacramentos. Põe a tua mão na minha igreja. E não seja incrédulo, mas fiel. Aqui é interessante o que o texto diz. Seja fiel. O texto não falou que a gente vai sentir, mas falou que a gente tem que ser fiel. Toma, Senhor, a minha vida. Toma, Senhor, a minha história. Toma, Senhor, as minhas misérias. E a transforma. Aqui tem uma coisa ainda bonita, bonita, bonita. Olha os raios que saem do coração misericordioso de Jesus. Eles vão a todas as direções. E é bonito que a gente vai perceber nesta obra que eles saem em duas cores. Exatamente para que os raios de Jesus possam mudar a nossa fé, o nosso interior, a nossa dimensão espiritual, mas também a nossa dimensão humana. A misericórdia de Deus por nós me faz um convite de ser misericordioso também por aqueles que estão perto de mim. Padre, o senhor não conhece a minha sogra? Conheço sim. Não conhece? Conheço. Eu conheço a mão do Cristo que foi rasgada por você. E deve ter doído tanto. A sua sogra deve doer um pouquinho, mas ainda tem muito para chegar na dor do Cristo. Vocês conseguem compreender o que eu quero dizer? O meu critério não é o outro. O meu critério é o Cristo. O meu critério são as suas chagas gloriosas. O meu critério é a história de alguém que se fez pecado, que se fez humano, sendo Deus, que se fez servo, sendo Senhor, para refazer a minha história. Então, meu irmão e minha irmã, o que a gente é chamado a descobrir? A força que nasce de estar em meio à comunidade. Alguém poderia me dizer, Padre, como fica a frase do Senhor diante desta contradição, talvez, de nesse momento tão importante, da gente viver a fé, de estar reunido em comunidade, a igreja está fechada? A primeira coisa que a gente tem que ter presente, que isso não nasce do coração de Deus.
Isso não nasce talvez das circunstâncias que enfrentamos nesse momento de pandemia. E que nós queremos crer que seja por um momento. Mas ao mesmo tempo também eu acordava pensando nas 2 viagens que fiz ao Amazonas, exatamente para visitar o Padre França e o Padre Márcio, que foi pároco aqui, que estavam em missões. Lá, as comunidades têm 1 ou 2 missas por ano. Nós já tivemos mais missas aqui do que as comunidades, mesmo com esse fechamento. E olha que interessante, mesmo sem missa, são comunidades que dão um bonito testemunho do Cristo ressuscitado em meio a elas. Quando a gente vê aquele povo do Amazonas fazer a novena a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e a São Francisco de Assis, quando a gente vê aquele povo cantar Ave Maria do jeito deles tão bonito, a gente fala, isso é fé no ressuscitado, mesmo não tendo aquilo que é por excelência da nossa vida, a Eucaristia, o centro, a fonte, o cume da vida cristã. Eles descobriram uma maneira de alimentar a fé. Talvez seja os povos da Amazonas grandes mestres desse momento para nossas comunidades que se encontram fechadas, sem a participação do povo. Que eles possam também nos ensinar como redescobrir em meio a essa circunstância o Cristo que está em meio a nós, o Cristo que nos anima, o Cristo que nos fortalece, mesmo não podendo nos reunir. Que essas comunidades que dão um bonito testemunho de fé possam ser fontes inspiradoras para cada um de nós. E que o mais breve possível a situação possa se estabelecer de uma maneira tranquila e serena para a gente voltar, estar reunido, celebrar a fé. Agora, eu vejo algumas coisas também, não poderia deixar de falar, vou terminar com isso. Tem gente que teve muita oportunidade e não soube aproveitar. O ano passado a gente ficou 6, 4 meses, 5 meses fechado. E o pessoal dizia, quando voltar? Olha, quando chegou em outubro e novembro, eu tinha aqui na terça-feira 12 pessoas na missa. Na sexta, 15, 10 de Jacareí. Então, a gente tem que transformar isso em atitudes. Se isso a gente sente falta hoje, deve fazer com que a gente tenha um exercício ainda maior, de no futuro, poder estar todos os dias quando possível, poder fazer da Eucaristia, da Sagrada Comunhão, algo por excelência na nossa vida. E um cuidado. O cuidado para que não só quando a gente tem a função, a gente venha à missa, mas para que a gente tenha o desejo de estar sempre com o Cristo ressuscitado. Tem gente na comunidade, por vezes, que a gente demora para ver, mas o dia que tem uma leitura para fazer, aparece. O dia que tem uma função para fazer na comunidade, aparece. Não. A gente deve estar sempre presente, porque o que importa não é o que eu faço, mas o que importa é ser discípulo e estar sempre no Cristo ressuscitado que me reúne em comunidade. Que Deus assim nos ajude. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,